Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita luz, muita paz, muita vida na tua vida, em nome do eterno Deus de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos começar uma palestra sobre a importância dos povos na formação da humanidade, né? A contribuição dos povos. Nessa contribuição dos povos, eu quero começar com Israel, né? Mas para nós falarmos sobre Israel, temos que nos lembrar que a sorte de Israel vem de um acordo, de uma aliança feita entre Deus e os fundadores de Israel, que são Abraão, Isaque e Jacó. Por que nós falamos de Abraão, Isaque e Jacó? Abraão foi que fez o acordo, Isaque manteve o acordo e Jacó fechou com chave de ouro esse acordo, mudando exatamente o nome de Jacó para Israel, no qual Israel hoje herda o nome. Israel é uma nação muito forte. Ela não é forte, ela é muito forte. Além do povo judeu ser um povo muito inteligente e ter um DNA muito forte, a sorte deles não é exatamente isto. Você pode ver que existem pessoas que são inteligentes, são sabidas, mas não conseguem sair do lugar, infelizmente. Israel, ela tem mistério. E o mistério de Israel é exatamente um pacto feito entre Deus e os patriarcas e o povo de Israel, envolvendo a coletividade da tribo de Israel. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio. Israel, de 14 de março de 1948, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui, deixa eu ver, 14 de maio de 1948, houve a criação do Estado de Israel através das Nações Unidas e a ONU. Então, de 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 2018, 71 anos, Israel bombou. Israel estava sem exército, Israel estava sem cidade, sem povo, e eles não tinham para onde ir. Em 70 e poucos anos, Israel bombou. Isso com inimigos pesados, como os árabes, que são riquíssimos e poderosos, que também têm promessa, né? Isso com povos que odeiam Israel, já nascem odiando Israel desde o ventre. E a Guerra dos 6 Dias foi uma guerra milagrosa, onde Israel estabeleceu seu Estado novamente. Então, quando nós olhamos para Israel, ficamos admirados com a força que esse povo tem. E perguntamos, qual é a força que esse povo tem, que venceu os assírios, que venceu os árabes, que venceu os babilônicos, que venceu Faraó, que venceu Hitler, os alemães, que era o top do mundo na época. Então, que povo é esse que tem tanta força? Independente de você ser religioso ou não, você tem que compreender o que há com esse povo, né? Em 78 anos, vamos dizer 80, em 80 anos, Israel passou do nada para país de primeiro mundo, né? Uma tecnologia de primeiro mundo, e nós, no Brasil, e outros países que andam se arrastando em cima do ouro e do petróleo. Israel não tem ouro, aquela terra é seca, aquela terra não tem petróleo, aquela terra não tem nióbio. O que houve com Israel? Então nós temos que olhar para Israel com um olhar de aprendiz, como também devemos olhar para a Coreia do Sul, né? Que em 50 anos se levantou. Então, são povos fortes. Você quer ser forte, você tem que olhar para os fortes e tentar imitá-los. Se você olhar para os fracos e tentar imitar, você será um derrotado igual a eles. Então, para compreendermos a primeira parte da contribuição dos povos para o mundo, eu quero homenagear Israel, homenagear o seu anjo
Miguel, arcanjo Miguel, e quero homenagear os meus pais, os meus antepassados, a minha avó Inácia Lucinda de Oliveira, que era judia Serefadim. Então é um povo que foi massacrado. Tem defeitos, tem muito, não é pouco não, mas tem qualidades incríveis. E com defeito e tudo, eles conseguem ter uma desenvoltura bem maior do que pessoas que nunca... O Brasil nunca teve terremoto e nunca se levantou. Por quê? Então chegou a hora do Brasil olhar para Israel, chegou a hora do Brasil olhar para a Coreia, e a gente aprender com esse povo, para que a gente saia do lugar também. Mas essa parte que a sorte de Israel é o Senhor, vem de pactos. Como em nosso canal, o canal da Libertação, e trabalhamos muito desfazendo o pacto e fazendo pactos, recebo visita de pessoas do mundo inteiro, Alemanha, Estados Unidos, para desfazer pactos e fazer com Deus. Então, não dá para trabalhar com libertação sem desfazer pactos e fazer novos pactos. Israel tem pacto com Deus. E a sorte de Israel é um pacto com Deus, a tal ponto de Deus chamar Israel como sua esposa. Eu sou o teu marido. Olha! Então, mexe com a esposa de Deus? A esposa de Deus seria Israel, né? Então, Israel tem muitos defeitos. Se você procurar, vai encontrar vários. Mas você vai ter que admitir, mesmo que você seja um ateu, que existe alguma força cósmica, né? Do cósmicozinho, do cósmicozão, cósmico pequeno, cósmico... Oxe, que tu tá falando nordestinês, é? O lugar onde tem mais judeu era no Nordeste, né? Era lotado de judeu. Então, Israel é uma nação bendita e abençoada seja Israel. Eu, Joilson de Assis, abençoo Israel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sua capital, Jerusalém. A vida de Israel não é fácil. Não é fácil você dormir com seus inimigos no seu quintal. E inimigos não fracos, inimigos fortíssimos. Ódio. Mas Israel vive bem. Eu conheço muitas pessoas que moram em Israel e se sentem mais seguros que morando em São Paulo. Sim, mesmo com guerra, com tudo, eles se sentem menos seguros do que em São Paulo. E acontece menos crimes do que em São Paulo. É incrível, do que no Rio de Janeiro. Israel cresce, se fortalece. Em 80 anos. Uau, 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 uau. Tecnologia, guerras, bombas, satélites. Ela mesma bota os satélites dela no céu, logo 2. É incrível, Israel é incrível. Então, qual é o segredo de Israel? Pergunta aqui, pastor Joilson de Assis. Sim, senhor. Qual é o segredo de Israel? O segredo de Israel é uma aliança, é um pacto. E do jeito que Israel fez pacto, você também pode fazer. O negócio é que a gente não sabe fazer. Às vezes faz com má vontade, às vezes faz sem acreditar, às vezes faz com pena. Então, o segredo foi que foi feito pactos bem feitos. E Deus disse, olha o que Deus disse. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Estou aqui lendo a minha briba virtual, a briba. Eu só acredito se tiver na briba. É Chiquinho. Eu só acredito, dona Alcione, se tiver na briba, viu, dona Alcione? Tem que comprovar mesmo na Bíblia. Tem que comprovar mesmo, é isso aí. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra em que vais possuir, e tiver despojado em teu favor muitas nações, ou seja, Deus ia despojar muitas nações ao favor de Israel. Os heteus, os jericeus, os amorreus, os cananeus, esses caras aqui não eram pequenos não, viu? Né? Os cananeus eram homens de 2 metros, 2 metros e 10. Naquela época, os portugueses mediam 1,40 metro. Os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jabuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Então, Deus teve que tirar 7 nações
poderosas mais do que Israel. E aonde Israel está hoje, Jerusalém, foi o lugar onde Abel matou Caim, onde Caim matou Abel, e onde houve o primeiro sacrifício por Adão e Eva, foi ali. Ali é um lugar energizado. Quando o Senhor teu Deus, ou seja, 7 nações mais poderosas do que tu, os heveus, e tem os heteus também aqui, né? Heveus. Os heveus eram homens torados no grosso. O que é homens torados no grosso? É aquele cara de 1,80 m que tem quase 2 metros de ombro. Então eles eram largões. Os cananeus eram homens galegões dos olhos claros, que eles eram parentes de gregos. Eram homens de 2 metros e pouco, né? Quando o Senhor teu Deus as tiver entregue e tu as tiveres vencido, então voltarás, não farás pacto algum com elas. Israel pisou na bola aí, que começou a fazer pacto, né? Muitos judeus casados com os cananeus antes de haver a queda do muro de Jericó. Nem as trarás nem tratarás com misericórdia. Então, não contrairás com ela matrimônio. Por quê? Não darás teus filhos aos filhos dela, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam do Senhor os teu filho. Então, casando com a mulher cananeu, heveu, ela iria levar o neto, né, do judeu para outros deuses. E isso se torna, né, coisa hereditária. Pois eles afastariam do Senhor teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor inflamaria contra ele e não tardaria a exterminar-vos. O acordo feito entre Deus e Israel foi um acordo muito forte, é como de marido e mulher, uma aliança. Mas eis que como procedereis ao seu respeito: destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas aceras de madeira e queimareis suas imagens de escultura, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva. Várias partes da Bíblia diz: vocês são minha propriedade exclusiva, vocês são minha esposa, você é minha esposa. A esposa é propriedade do marido, o marido é propriedade da esposa, é uma posse, né? Não vem com essa, não é propriedade, é sim. Eu tenho uma dona e sou dono também, né? Ela tem que saber ser dono, né? Então, deixa eu ver aqui, onde é que eu estava? Porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as nações da terra. Não é porque sois mais numerosos. Olha, quando a gente olha para Israel, a gente diz: Israel é forte. Eu pensei que era outro nome, pastor Joís. Não, é forte, Chiquinho. Israel realmente é forte, mas a força de Israel, eu sei que eles são inteligentes, eu sei que eles são tratáveis, mas a força de Israel é um pacto, é uma aliança, é um acordo. Por isso que a força de muita gente é uma aliança e a destruição de muita gente também é outra aliança. Diz aqui, ó, Deuteronômio 7,7, Deuteronômio 7,7, dá para decorar, não dá? Não é porque sois mais numerosos que todos os povos, que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu, ao contrário, sois o menor de todos. Tu tá vendo que às vezes não é do ligeiro a corrida, nem do forte a guerra, nem do sabido a abundância, mas é daquele que tem sorte. E a sorte de Israel é um pacto que Abraão fez com Israel, Isaac e Jacó. Então é uma nação santa e escolhida, e Deus trata eles como propriedade. Deus pune, Deus libera, e toda vez que Israel esquecia do pacto, Israel levava uma lapada. Quando voltava-se a aliança, o pacto, então se voltava a força novamente. Pacto e aliança é a mesma coisa? É, pastor Joís de Assis? Sim, pacto e aliança é a mesma coisa, tá? É só questão de nome. Então, olha, Deuteronômio 7,7 diz que o povo de Israel foi escolhido por Deus e vai ter essas vitórias, não porque é o mais forte de todos os povos. Ao contrário, sois o menor. Mas porque o Senhor vosso Deus tem aliança. Então o segredo está na aliança.
E o segredo também é que você também pode fazer uma aliança com Deus. Só é saber fazer. E sua vida mudará. Israel bota para descer. Vai gente do mundo inteiro ver Israel, né? Fernando Bartolomeu foi ver Israel, ficou encantado. Aí levou a mãe está lá em Israel, lá passeando em Israel, né? É um lugar mágico. Então, Israel hoje é sinônimo, ela não teme, ela faz acordo, ela cresce, os acordos dela é só para cima, não para baixo. E parece que tem um vento, uma sorte soprando a favor de Israel. E também tem um anjo forte, que é Miguel, que é o anjo de Israel, aquele anjo que acompanhou no deserto Moisés e tal. Aquele anjo chama-se Miguel, arcanjo Miguel. E ele não está para brincadeira não, viu? Não está para brincadeira não. E ele diz logo que se a pessoa se levantar contra Israel, o anjo de Israel se levanta contra a pessoa. Contra esse povo, não convém você se levantar. Se você não gosta de judeu, fica na tua, né? Fica na tua, você não é obrigado a gostar de judeu, né? Cada pessoa tem suas broncas. Tem judeu que não gosta de judeu, né? Mas não se levante. Pastor Jair de Assis, eu também estudo história. Você estuda história? Estuda história. Ah, você estuda história. E por que Hitlerzinho se levantou contra Israelzinho e não morreu? Ele lascou Israelzinho, lutou com os alemães contra Israelzinho e não morreu de câncer, não morreu de nada, morreu de velhice na Argentina. Bem, porque Hitler também era judeu. Era. Oxe, aí o anjo Miguel não podia executá-lo, porque ele fazia parte da dinastia. Era filho de judeu, filho, né? Alguns dizem da família Rockefeller, outros dizem não sei o que lá, outros dizem da família fulano e tal, mas ele também tinha pais judeus. E o anjo não poderia executá-lo, né? Teria que ter alguém para executá-lo. Então a lei protegia Hitler, né? Por isso que ele lutou, ele tinha suas broncas contra o judeu, né? Mas aí eu não estou atrás de bronca, eu não estou atrás de defeito de judeu nem de alemão. Eu estou atrás da qualidade do judeu e da qualidade do alemão. Os alemães têm muita qualidade, muitas. E você vai ver a contribuição dos alemães aí para a humanidade. Você vai ver outras contribuições que eu vou falar. E a contribuição de Israel é notória. As maiores religiões do mundo vêm de Abraão. O islamismo e o cristianismo e o judaísmo, né? Tudo vem de Abraão, do pai Abraão. Então, não é porque sois o povo mais numeroso, mais forte, entre todos os povos da terra. O Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor. Então Deus se uniu a Israel e escolheu. Mas o Senhor ama-vos e guarda o juramento que fez a vossos pais. O que basta já isso? Aqui, ó. Mas o Senhor ama-vos e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. É pacto, gente. O segredo de Israel é pacto. Não, peraí. Pacto. Tem que ter um acento. Pacto. Ah, paquito. Não é paquita não, nem paquita, é pacto. Pacto. Olha bem aqui, ó. Mas o Senhor ama-vos e guarda o juramento que fez ao vosso pai. Por isso sua mão poderosa tirou vos da casa da servidão e vos livrou do poder do faraó, rei do Egito, né? Ele quer guardar o juramento, a aliança que fez a Israel. Israel é filho de pacto com Deus. E esse pacto de Israel vai até o final, tá? O pacto do cristianismo é outra coisa. Mas Israel tem um pacto particular com Deus. Que tal você se proteger com pactos? O pacto ele vai se fortalecendo a cada vez mais. Tentaram tanto destruir Israel. Vai agora. Puxa uma peixeira para Israel para tu ver, né? Então muitos presidentes também que se levantaram contra Israel morreram. Porque além da parte material de Israel, tem a parte espiritual. E Miguel não gosta de brincadeira, tá? Miguel é um anjo de guarda. E o anjo não brinca em sua guarda. Então contra este povo não convém se levantar. É um povo que tem um pacto com Deus. Não é um, não, são vários. Mas o Senhor ama-vos
e quer guardar o juramento, o pacto que fez com vossos pais. Por isso, sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e levou-os do poder de Faraó, o rei do Egito. Aí o cara diz, não, porque Deus foi assim, o povo de Israel estava sofrendo. Aí Deus sentiu peninha, aí foi lá. Muitos povos sofrem e Deus não faz nada. Por quê? Porque não tem pacto. Às vezes aquele povo está sofrendo porque tem um pacto com Satanás, com o Espírito e tal, mas não tem com Deus. E outra coisa, Israel saiu da casa da servidão de escravatura, mas Israel sempre usou escravo. Até a época de Jesus existia escravo. Então não foi questão de escravatura, é questão de propriedade. Israel pertence a Deus. Aí Deus disse, Faraó, libera o meu povo aí, é o meu povo. Não libera não, que ele é meu, não. Libera, vai liberar, não tome 10 lapadas. Então, o segredo de Israel é o Senhor. É o pacto com Deus. É a aliança. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, o Deus de Israel, que guarda a sua aliança, lá vem novamente a aliança. Olha só, aliança, e suas misericórdias até a 1000ª geração, para com aqueles que o amam, e observa os seus mandamentos. Olha só, então, até 1000 gerações, Deus faz ser abençoado aquelas pessoas que fazem aliança com Deus. A aliança com Deus de Israel foi uma aliança coletiva. Então Deus abençoa coletivamente Israel. Mas castiga diretamente aqueles que odeiam, exterminando-os, infringindo sem demora o castigo direto àqueles que odeiam. Observai, pois, a ordenança e as leis, os preceitos que vos escrevo hoje, e praticai-vos. Se ouvirdes esses preceitos e praticardes fielmente, o Senhor teu Deus te guardará contigo a aliança da misericórdia que jurou a teus pais. Voltando novamente à aliança. Amando-te, abençoando, te multiplicando, abençoará o fruto do vosso ventre, o fruto do solo, o trigo, o teu vinho, o teu óleo, as crias, tuas vacas, tuas ovelhas, na terra que jurou teus pais que dar-te-ia. Serás bendito mais do que todos os povos. Coma, Sessé, Rarais, Bembem, Didi, Totó, mais que todos os povos. Israel, em 80 anos, se igualou à força da China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É gente demais. Serás bendito mais do que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre homens como entre animais. O Senhor apartará de ti todas as enfermidades. Não permitirá que toque nenhum daqueles que funeste epidemia do Egito, que fizeste a epidemia do Egito, que conheceste, mas fará com elas todos os que odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles. Não servirás aos seus deuses, porque isso seria um laço. Se disser no teu coração, estes povos são mais numerosos do que eu, como poderia eu despojá-los? Não os tema. Lembra-te do que fez o Senhor teu Deus a Faraó no Egito, das grandes provas os teus olhos viram, dos sinais, dos prodígios que ele fez quando tirou do Egito com sua mão forte e seu braço poderoso. O mesmo fará, e ele a todos os povos. O Senhor teu Deus enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os povos que tiverem escapado, se houver ocultado de sua presença. Não te assuste por causa deles, porque tens o Senhor teu Deus no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco estas nações diante de ti. Tu não as destruirás de uma só vez, para que a mão se multiplique, para que não se multiplique as feras ao redor de ti. O Senhor teu Deus as entregará a ti, semeará pânico no meio delas, até que todos sejam exterminados. Entregará os seus reis nas tuas mãos. Tu apagarás os seus nomes debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que tenha derrotado. Queimareis as imagens esculpidas, os deuses, mas não cobiçareis prata nem ouro de quem das que são revestidas, nem delas tomareis nada,
para que isso não te seja um laço, pois uma abominação para o Senhor é. Ou seja, até o ouro dos deuses, Deus proibiu derreter, né? Não introduzirás em tua casa alguma coisa abominável, porque seria como ela, voltando votado ao interdito. Evitar ter coisas abomináveis dentro de casa. Então, esse aqui é um tratado, né? Deuteronômio significa outra lei, Deuteronômio, que Deus deu a Israel a sua sorte e escolheu ela como esposa, né? Como propriedade particular dele. E esse relacionamento entre Deus e Israel nos ensina muitas coisas. Toda vez que Israel abandonava o Senhor, não é que o Senhor ia matar Israel, lascar Israel, porque Deus não tem prazer nisso. Quando Israel abandonava a aliança, Israel ficava na sua própria força. E na sua própria força, Israel levava cacete. Os outros povos eram mais fortes. Quando Israel dizia, eita, grande é o Senhor, a força está na aliança do nosso Deus. Então, Israel voltava e Deus restaurava a sorte de Israel. Por isso que a Bíblia fala restaurar, né? Podemos ver esse tipo de relacionamento que Deus teve com Israel entre nós, né? Às vezes fazemos pactos e aliança com tanta gente, menos Deus, né? Fazemos com o santo, com o espírito, com gurus, com tudo, né? E esquecemos de fazer com Deus, o próprio Deus. E às vezes a pessoa não vai para frente porque existe um pacto a ser quebrado. No momento que o pacto é quebrado, a coisa começa a andar. Não anda de imediato, mas a roda começa a rodar e a bolha é furada. Aquela bolha que prende você na pobreza, no fracasso, na inutilidade, na infertilidade, Deus fura. Então você está livre. Ele mesmo falou, vocês não são o povo mais forte, nem também o povo mais numeroso, mas a vossa sorte é o Senhor, a aliança que vossos pais fizeram com Deus. Então a aliança de pai serve para filho? Serve. Olha, nós aprendemos tanta coisa nesse texto. Deuteronômio 7, aprendemos que a aliança do pai passa para o filho, passa para o neto, bisneto. Israel, ela trouxe uma contribuição muito importante para Israel, para o mundo. E é isso que iremos ver agora no próximo vídeo, tá bom? Eu queria ouvir sua opinião, o que você acha disso, né? O anjo de Israel chama-se Miguel, que também a Igreja Católica diz que é o patrono, né, da Igreja Católica, é Pedro e Miguel. E Israel tem esse anjo Miguel. Esse anjo Miguel já foi visto várias vezes em forma de luz, subindo e descendo no templo. E esse anjo é a força de Israel. Através da aliança que Deus fez com Israel, esse anjo tem muita força, né? Nós podemos ser um tipo de Israel de Deus. Veja que Israel em 80 anos se levantou, o que o Brasil em 500 anos não se levantou. É uma disparidade muito grande. Não é que a gente esteja diminuindo nós e aumentando Israel. É que temos que ver o que foi que houve com Israel e o que é com a gente. Mesma coisa, tem mulher linda, bonita, cheirosa, tal, e está presa. Está presa por quê? Um pacto, uma aliança, uma maldição da mãe, uma praga. Quando se quebra isso aí, cai por terra todo o mal. E a pessoa começa a vencer, começa a viver, começa a existir. Aí em poucos anos essa pessoa casa, tem filhos, avança, faz um comércio, o pacto faz, né? Mas aí se a pessoa esquecer do pacto, já houve vários casos. Nesses 30 anos que eu trabalho com libertação, já houve casos de pessoas que até hoje estão conosco, né? Algumas, tem uma que mora na Alemanha, que às vezes falo 2 ou 3 vezes, a cada 3, 4 meses com essa pessoa. Ela é fiel ao nosso ministério, né? E está lá, próspero, abençoado, vai no 2º filho, está me assistindo agora, e vai ser muito mais abençoado, viu? Porque o pacto vai ficando mais forte, né? Já teve outras que eu acompanhei, tirei da lama, Deus tirou da lama. Nós não somos nada, Deus é tudo. Deus é tudo.
E o cara estava lascado, vive, né, bem. E outras, principalmente mulheres, né, às vezes esquecem do pacto, né? Ou seja, estava lascada, sozinha, sem nada, Deus deu trabalho, Deus deu marido, né? Só não deu filho porque não quis. Então, de repente, a pessoa esquece que fez um pacto, esquece que fez uma aliança. Aí os demônios atacam novamente. Não é que Deus diz, tá, mas é a mesma coisa, o Israel está crescendo, tá vencendo todo mundo, esqueceu da aliança com Deus, do pacto, P-A-C-T-O. Não é que pacto não, é pacto. Aí Israel ia na própria força. Aí vinham os medianitas, vinham os filisteus e lascavam Israel. Oh meu Deus! Aí voltava para o pacto, aí voltava novamente. Então, você pode mudar a sua vida fazendo alianças e pactos. Tá na briba, Chiquinho? Tá na briba, eu tô vendo, eu tô espiando aqui, zoiando, que tá na briba mesmo. Tá na briba. Se Abraão fez acordo com anjos, com Miguel, com o santo anjo Melquisedeque, né? O santo anjo Melquisedeque. Abraão fez acordo com o santo anjo, deu até dízimo a Melquisedeque. Se Abraão fez pacto e recebeu o anjo Miguel, por que você não pode fazer? É claro que você não vai fazer na mesma intensidade e força que Abraão faz, porque Abraão era Abraão, né? Nós é nós. Mas podemos fazer uma aliança financeira, uma aliança para a sua empresa crescer, uma aliança para você casar e ser feliz, uma aliança para você ter filhos. E tem votos que funcionam imediatamente, que chega a assustar. Eu já acompanhei uma pessoa 2, 3 anos. E aí, fulana? Não me pediu ajuda, então não posso ajudar. Mas de repente ela disse, o que o senhor vai fazer? Eu digo, me dê permissão? Dou. Então fizemos pacto, voto e oração e mandou tomar um remédio. Então ela fez, foi no mesmo mês, engravidou. Isso aconteceu tanto já. Alguns ficam felizes a vida inteira mandando foto da criancinha para mim. As outras ficam assustadas e... né? Então, como é o seu comportamento perante uma aliança, perante um pacto? Você acredita em aliança? Você tem medo de macumba, mas não acredita em aliança com Deus. Se um Exu caveira, um demônio, uma pombagira, um espírito caído faz alguma coisa, por que um anjo não faz? Só os demônios podem fazer tudo? Os anjos de Deus não podem fazer nada? Os anjos de Deus seriam robôs? Nós robô. Olha, se você se levantar contra Israel, Deus não precisa descer do céu para lascar você, não. O próprio anjo, Miguel, ataca. Toda pessoa que se levanta contra Israel, o anjo deixa a pessoa se soltar e depois lasca a pessoa. Não se levante. O corpo de Israel é fechado. O corpo de Israel é fechado. Se fizer macumba para Israel, vai pegar em quem fez e vem multiplicado. E por que a gente não fecha o nosso corpo também? E por que a gente não faz acordo também? Você acha que ser crentinho ou ser católicozinho já é suficiente? Se você acha, glória a Deus. Mas se você não acha, estamos aqui para te ajudar, em nome de Jesus, e eu saldo Israel. Então, esta palestra é o segredo da vitória de Israel, é o Senhor e a aliança que ela fez com Deus. Se você fizer uma boa aliança com Deus, você vence. Isso em toda a religião. Conheço pessoas que fizeram voto, né, e deu certo, casaram, vivem bem, mas muitos deles fazem, né, até na igreja católica mesmo, com algum santo, algum padre, e eles esquecem, né? Esquecem. E alguns, quando passa a ser crente, esquecem do pacto que fez. Aí dá tudo errado na igreja. Aí que foi Satanás que atacou. Não foi Satanás que atacou, foi você que fez um pacto. Pastor, eu fiz um pacto com o padre Chiquinho. Oxe, agora sou padre, Vamos supositoriar, né? Vamos supor. Suposição. Padre Chiquinho. Oxe, eu sou padre Chiquinho agora, Aí a pessoa fez um voto com o padre Chiquinho. Voto para quê? Casar. Então, vamos lá, de repente aparece um cara, casa com a mulher. Pronto.
Qual foi o voto que você fez com o Padre Chiquinho? Eu fiz um voto com o Padre Chiquinho para todo ano, na data do meu casamento, dar 1 ou 2 cestas básicas para a igreja do padre. Falei com ele, me abençoou e deu certo. Então, pronto. Mas agora eu sou crente da igreja da Baixa da Égua, do pastorzão fulanão de tal. Sim, você pode ser crente da igreja da Baixa da Égua, do pastor fulanão de tal, mas não esqueça do pacto. Mas agora eu sou crente, pastor. Sim, aí não tem nada a ver. Crente católico não tem nada. Você não fez um acordo? O padre não te abençoou. Então, se é com o pastor, e tem que ter cuidado com o pacto e aliança, viu? Porque tem gente que não sabe fazer, enrola tudo, depois fica pior, tá? Abraão soube fazer. Israel é a nação mais bendita de todas as nações. Todo mundo fala de Israel. Quando a gente fala em José, fala na Bíblia, a Bíblia vem de Israel. Quando a gente fala de Abraão, Abraão é o pai de Israel. Então, é o que Deus falou para Abraão. E engrandecerei o nome, e te abençoarei. Veja que o nome tem poder. Ele diz, eu engrandecerei você, seus olhos, sua testa. Não, engrandecerei o teu nome. Deus engrandeceu o nome de Abraão e o nome de Israel, que todos os povos falam sobre Israel. Muitos inimigos tentam destruir Israel em vão. Então vamos para o nosso próximo passo. Fique atento. Então chegamos à seguinte conclusão. Preste atenção. Veja se eu estou errado ou não. A força de Israel é o Senhor. Por que é o Senhor? Porque algumas pessoas sofrem e o Senhor não faz nada. Israel sofre e o Senhor entra em ação. Porque tem um pacto. Um pacto feito com Abraão, Isaac e Jacó. Muito bem feito. O pacto foi coletivo, então não foi individual. Deus trata com Israel, Deus senta a vara em Israel, senta a chinelada, ajeita, porque é o povo dele. A Bíblia chega a dizer, Deus dizendo, eu sou teu marido, eu sou teu mamá, iriri, dodó, eu sou teu dono. Marido era dono na época, né? E hoje quem é dono? É a mulher, mudou. Era. Na época de Deus, o marido era o dono. Agora, é a mulher que é o dono de nós. Então, Deus diz, eu sou teu marido. Você sabe o seguinte, rapaz, não mexe com essa mulher não, que ela é casada com aquele cara. Aí você sabe que o cara é brabo, anda com um revólver na bunda e outro na cintura. Rapaz, não mexer não. Você não teme nem a ela, você teme ao marido. Então, não devemos mexer em Israel, porque Israel tem um marido forte. E esse marido é Deus. E é político, viu? Deus se mete em tudo em Israel, não se mete só na área religiosa, Deus se mete em política, Deus faz guerra, Deus destrói os... Eu serei contra aqueles que for contra você, abençoarei a todos que abençoarem você, e amaldiçoarei a todos que vos amaldiçoar. Rapaz, que promessa! Você já imaginou, hein, bichinho? Que palavra forte, que cheque assinado em branco. Você não é obrigado a ser judeu. E o judeu tem as suas alianças, né, com Deus. Já era uma preparação da vinda do Messias, que era Cristo Jesus, que é para todas as nações. Cristo não é só dos judeus. Mas os judeus, eles aproveitaram muito. Tudo que era bom na terra, eles comem. Chega a dar raiva em muita gente, que às vezes o cara do país não comia, e o judeu vinha e comia o melhor daquele país, né? Existe também muita ira do demônio contra o judaísmo, como também existe muita ira do demônio contra qualquer pessoa que serve a Deus. Bem, bendito seja Israel, seu anjo, o seu acordo com Abraão. Estamos aqui por causa de Abraão. Eu estou aqui por causa de Abraão. Se não fosse Abraão, não teria existido toda a história que me fez ser pastor e estar aqui com você. Então, Deus engrandeceu o nome de Israel. Tudo que Deus prometeu a Israel, Deus fez. Deus não quer nada de graça a ninguém. Israel também não pode cobrar nada de Deus, que tudo que ele prometeu, ele fez. A tua sorte é que eu fiz um acordo com vossos pais, e eu vou cumprir. Eu velo pela minha palavra. Mesmo que vocês não cumpram, eu cumprirei, né? E nesse relacionamento entre Israel e Deus, pactos e aliança, você também pode aprender e ver que muita gente faz uns pactos velho idiota para destruir os outros, faz pacto com o demônio, com o espírito, podendo se fazer uma aliança com Deus,
que mude a vida dela toda, né? E eu estou aqui para tirar suas dúvidas. Coloca aí na descrição desse vídeo qual é as suas dúvidas. Farei outro vídeo respondendo, tá? Muito obrigado. Que o Deus de Israel Todo-Poderoso esteja com você. Eu abençoo o Santo Anjo Miguel, Arcanjo Miguel, abençoo a nação de Israel e a ela dou o meu tributo como pessoa e ser humano da minha família. Como pastor, admiro Israel. Sou cristão, batista, teólogo, mas sou admirador do relacionamento entre Deus e temos muito que aprender. A gente tem que olhar para o relacionamento entre Deus e Israel e aprender. Quer dizer que Israel não era o melhor povo da terra. Eu também não sou a melhor pessoa da minha cidade. Mas ela fez um acordo com Deus e Deus aceitou o acordo. Por isso que eles comem o melhor da terra. Então eu posso comer o melhor dessa cidade. Qual é o acordo que eu vou fazer com Deus? Né? Veja aí a lei do voto, Joilson de Assis. A lei do voto, Joilson de Assis. Deixa o seu ok. Muito obrigado. Que o Deus de Israel te bendiga e te ilumine sempre. Amém. Obrigado.